Disciplina de Interfaces Digitais e Hipermídia. Olá, sou a professora Luciane Maria Fadel e esta videoaula é parte da disciplina de Interfaces Digitais e Hipermídias oferecida pelo curso de Design na UFSC. Estamos olhando para o espaço digital para entender quais são os elementos construtivos deste espaço. Um instrumento importante para esta jornada é o mapa mental. Nesta aula, vamos conceituar mapa mental e estabelecer sua importância no projeto de design digital. Mapas mentais são representações gráficas de uma ideia, conceito, atividade, relações, organizações, etc. Os mapas mentais podem assumir formas diferentes, com texto ou imagem. Seu objetivo é facilitar o entendimento da entidade representada, pois sintetiza e explicita a essência desta entidade. Também podem estabelecer hierarquia entre os componentes. Pode, portanto, favorecer a compreensão geral de como o sistema funciona, seus componentes e suas relações. Como não se tem uma regra específica, o mapa mental é um produto do design, pois requer design da informação para ser eficaz e eficiente. Assim, o mapa mental serve para estabelecer um entendimento comum sobre o que é representado entre os vários agentes do projeto de design. Ou seja, é uma linguagem comum para todos os stakeholders: clientes, produção, engenharia, mercado, usuário, marketing, etc. Embora seja uma representação compacta, pois posso representar um livro num único mapa mental, esta representação precisa ser eficaz, ou seja, precisa possibilitar o caminho oposto. Assim, se o designer desconstruiu o livro para poder gerar o mapa mental, a partir do mapa mental, qualquer leitor deve conseguir reconstruir o livro. Antes de prosseguir, vamos praticar. Vamos desenhar o processo de fazer café ou chá. Para começar esse processo, tem que estar claro na tua cabeça. Então, vamos escrever. Escreva 1 ou 2 parágrafos como é esse processo. Agora que tens uma narrativa, uma história, podemos ilustrá-la. Então desenhe. Tens 10 minutos enquanto eu desenho o meu café.
Eu faço café com Aeropress. Veja que este é um mapa mental de um processo. Assim, espero que vocês possam ler o meu mapa e me contar como é este processo. Agora que já sabemos fazer o mapa mental, vamos olhar para os dados que temos. Vou continuar com o meu processo de fazer café para ilustrar o que seria um banco de dados. Um banco de dados é uma representação, normalmente na forma de tabelas, de todos os dados necessários para gerar uma interface. É importante que vocês entendam o que é um banco de dados, pois praticamente todos os dados do aplicativo serão organizados na forma de um banco de dados. O banco de dados é um problema de computação. A intenção desta aula é apenas proporcionar uma visão de como os dados são tratados. Enquanto o mapa mental tem uma forma de representação livre, tu podes desenhar de qualquer forma, o banco de dados tem uma forma bastante rígida. Isto porque é uma linguagem mais próxima à computação e, portanto, não pode deixar espaço para uma segunda interpretação. É comum, por exemplo, que na representação de um sistema de computação, o banco de dados seja representado por um cilindro. Um banco de dados são tabelas onde todas as informações geradas pelo usuário ou pelo próprio sistema. Antes de desenhar estas tabelas, o banco de dados pode ser modelado através de suas relações. No caso do meu processo de fazer café, eu vou identificar as entidades. Neste caso, é o pó de café e a xícara e o Aeropress e também a água. Pensando como estas entidades se relacionam, é possível que o pó se relaciona com a água através do Aeropress. Desta relação é gerado o café na xícara. Na representação do banco de dados, o retângulo serve para entidades, o losango para uma relação. Cada entidade tem atributos que são suas qualidades e essas entidades são formatadas como tabelas na programação, onde cada linha é uma tupla. Nessa aula, nós vimos 3 linguagens para representar o mesmo objeto. O mapa mental, que é uma representação livre e que todos entendem, mas por ser livre, cada um pode entender uma forma diferente. A narrativa, que fecha melhor as possibilidades de interpretação, mas é necessário ter um conhecimento maior sobre o problema. E por fim, o banco de dados, mais preciso em termos de representação, mas que não tem margem de interpretação. Mas é necessário conhecer a linguagem muito bem. Para praticar, façam em equipe o mapa mental do aplicativo que estão criando. Lembrem que tudo vale, mas sugiro fazerem à mão e usarem uma representação pictórica. Mapa mental é um exercício fantástico de criatividade e desenvolve muito tua capacidade de síntese. Pratique sempre. Na próxima semana, vamos falar sobre metáforas e signifier. Lembre de postar os exercícios conforme indicado no Moodle.